A Polícia Federal tem provas simplesmente fatais contra o Bolsonaro no caso das joias, porque as provas apontam que o Bolsonaro sabia de todo o esquema de compra, venda, recompra, transporte, todo o contrabando. Bolsonaro sabia e orientou. Ou seja, a prisão ela é certa e a condenação também. Só que eu começo a achar que o Arthur Lira ele vai mesmo anistiar o Bolsonaro, porque ele não tem outra opção. O Arthur Lira ele está enfraquecido, ele foi traído em Alagoas e a última esperança dele para ser senador da República em 2026 é justamente manter a presidência da Câmara com um aliado e para fazer isso ele vai ter que anistiar o Bolsonaro. Qual a sua opinião sobre isso? Você acha que o Lira vai anistiar o Bolsonaro no futuro? Essas provas colocam o Bolsonaro atrás das grades, as joias serão algemas. Se você quer ele preso, deixa o like e se inscreva no canal. A gente sabe que a Polícia Federal foi para os Estados Unidos recentemente e trouxe um calhamaço de provas, Eles passaram pelo free shop e não compraram chocolate nem cuequinha Calvin Klein. Não, eles trouxeram documentos, provas, fotos, áudios, tudo isso que incrimina e muito o Bolsonaro. Nos próximos dias, o inquérito vai ser encerrado e o relatório vai ser entregue à PGR, que vai saber se vai acatar ou não a denúncia. Só que a informação que a Bela Megali tem, Bela Megali do O Globo, é um negócio assim muito quente, muito pesado contra o Bolsonaro, porque as informações que a Polícia Federal obteve dos Estados Unidos mostram que o Bolsonaro deu ordens e sabia de toda a orquestração de compra e venda, principalmente venda e recompra do relógio lá, ou dos relógios nos Estados Unidos. Então essas provas são muito robustas e colocam o Bolsonaro diretamente ligado na área ou na zona do crime. E mais ainda, se o Bolsonaro ele articulou e sabia de tudo, ele é o chefe. E a depender da quantidade de pessoas envolvidas, vamos ver como vai ser o relatório da Polícia Federal. O Bolsonaro ele pode sim ser enquadrado como chefe de organização criminosa, o que aumenta um pouquinho a pena do Bolsonaro. A própria Bela Megali também informou que os filhos estão confiantes. Não há clima, não há ambiente para uma prisão preventiva no momento. A gente sabe que isso não vai acontecer. Bolsonaro não vai ser preso preventivamente para evitar espetacularização, para evitar o argumento de perseguição, e o STF já sinalizou para interlocutores de Bolsonaro que a prisão de Bolsonaro, caso ocorra, somente após o trânsito em julgado. De fato, para uma prisão preventiva não há necessidade ou não há clima para isso. Mesmo depois do Bolsonaro ter fugido para a embaixada húngara, ele não sofreu uma prisão preventiva. Então, no caso das joias, também não vai sofrer. Eu vejo que é uma situação muito desconfortável para a Polícia Federal, porque o Silvinei Vasquez, que era o ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, ele está preso preventivamente já há meses. E qual é o argumento para manter o Silvinei preso? Que ele pode influenciar a testemunha. E o Bolsonaro, que foi ex-presidente da República, não pode? Esse é o argumento da defesa do Silvinei. Os caras falam, pô, por que o Silvinei tá preso e o Bolsonaro tá solto? Não faz sentido, ele nem vai ser preso preventivamente. Qual que é a diferença do Bolsonaro pro Silvinei? O Bolsonaro é muito mais poderoso, por que o Silvinei tá preso e o Bolsonaro não? Enfim, a esperança nesse momento é de uma anistia, segundo informações da Malu Gaspar do O Globo também. O projeto de anistia do Bolsonaro é um projeto que passa por algumas etapas, ele já está encaminhado, o plano, pelo menos, de anistiar o Bolsonaro, ele já está encaminhado, já tem método para aprovação desse projeto, o texto não está finalizado, o texto ainda está em produção, mas é a última esperança do Bolsonaro, ser anistiado no STF ou no Congresso. No STF é praticamente impossível, não vai haver qualquer tipo de complacência com o Bolsonaro, porque os estoques de boas vontades já acabaram. Com o Safe, com o Moro e com os outros com as outras recentes decisões do TSE e do próprio STF com relação aos bolsonaristas. O problema é que esse projeto de anistia, ele passa pela sucessão de Arthur Lira na Câmara dos Deputados. E é por isso que eu sinto que Bolsonaro, infelizmente, vai ser anistiado. Na minha opinião, é um absurdo. Você pode colocar aqui nos comentários se você acha que também é um absurdo, colocar aqui o seu repúdio, mas eu vejo que sim, Bolsonaro vai conseguir ter um projeto de anistia aprovado no Congresso. E por quê? Por conta da situação que envolve o Arthur Lira. Arthur Lira, ele precisa fazer o seu sucessor
na Câmara dos Deputados de qualquer maneira, ainda mais depois da traição que ele sofreu em Alagoas. Porque em Maceió, o Arthur Lira tem como aliado o prefeito local, o João Henrique Caldas, que vai disputar novamente a prefeitura em 2024. O Arthur Lira queria que o vice da chapa do JHC fosse escolha dele, de Lira e do PP. JHC falou, não, o meu vice vai ser o Rodrigo Cunha, senador do Podemos. Porque como o JHC vai ser vitorioso, o Rodrigo Cunha vira vice-prefeito e por 2 anos a mãe do JHC vai virar senadora por Alagoas. E aí o que acontece? Em 2026 estava sendo especulado que o JHC pudesse disputar o governo do estado. Mas informações da revista Veja mostraram que não. O interesse do JHC é disputar o Senado contra o Arthur Lira. Por quê? Porque a outra vaga vai ser do Renan Calheiros. O JHC sabe que ele vai ter muita dificuldade para enfrentar o Renan Filho, que pode disputar novamente o governo de Alagoas, deixando o Senado. É uma situação que para o Lira é péssima. E no mesmo dia que o JHC avisou o Arthur Lira que ele, JHC, iria escolher o vice, que era o Rodrigo Cunha, o próprio Rodrigo Cunha derrubou a taxa das blusinhas, que foi um jabuti do próprio Arthur Lira no Senado. Então o Lira está enfraquecido e a última esperança do Arthur Lira, sem o apoio local em Alagoas, bem enfraquecido em Maceió principalmente, é fazer o sucessor. E por conta disso, passa assim também a anistia do Bolsonaro. A anistia do Bolsonaro tem 2 etapas. A primeira delas é não somente anistiar Bolsonaro, mas fazer um projeto amplo para pegar todos os patriotários e também todos os parlamentares, porque um projeto mais amplo não pessoaliza em Bolsonaro, e com mais pessoas envolvidas, as resistências tanto no Congresso quanto no Judiciário para aprovação desse projeto ficariam menores, haveria mais aceitação. E depois do projeto de anistia aprovado, haveria uma outra etapa bem mais lá na frente, em 2026 já, faltando poucos meses para a campanha, seria aproveitar o Cássio Nunes Marques como presidente do TSE. E Cássio Nunes, lá na frente, com um clima político mais favorável, com menos tensões, poderia pautar de novo um julgamento para o Bolsonaro, resgatando assim os direitos políticos dele. Essa é a esperança dos bolsonaristas. Eles já colocaram isso em prática, mas não sei se vai dar certo. O que nós sabemos? A aprovação de um projeto de anistia do Bolsonaro na Câmara já está bem garantido. O Bolsonaro, se ele quiser, ou se Lira quiser, esse projeto vai ser aprovado. Porque Lira precisa dos votos do PL para garantir o seu sucessor. O PL tem 95 deputados, é muita gente. E o Valdemar Costa Neto já falou para o Arthur Lira, nós apoiamos o Elmar Nascimento, contanto que o projeto de anistia seja uma das pautas do futuro presidente da Câmara dos Deputados. Se isso tiver garantido, nós apoiamos o Elmar. Como o Arthur Lira não tem outra opção, ele e o Elmar Nascimento vão ter que fechar esse acordo com o PL, garantindo assim a anistia ou a aprovação do projeto na Câmara dos Deputados, pelo menos. No Senado, aí já é uma outra história, já é um jogo bem diferente, mas na Câmara dos Deputados esse projeto tem tudo para ser aprovado. E se for aprovado também no Senado, o que acontece? Muitos problemas para o governo Lula, porque vai haver uma tensão forte do Legislativo com o STF, porque o STF já tem jurisprudência, no caso do Daniel Silveira, que crimes como golpe de Estado, tentativas de abolição do Estado Democrático de Direito, como o Bolsonaro fez e também o Daniel Silveira fez, não existe indulto, não existe benefício. O Bolsonaro tem todo um benefício para o Daniel Silveira, o STF derrubou. Então vai haver uma derrubada desse projeto aprovado pelo Legislativo, porque é um projeto inconstitucional. O problema é que isso vai provocar desgaste entre os poderes e vai ter que arrastar o governo Lula, também o Executivo, para dentro desse desgaste, mais um do Legislativo com o Judiciário. Mas perceba que o futuro do país passa por Maceió. O centro do Brasil, pessoal, não é Brasília, não é o Distrito Federal. O centro das decisões do Brasil hoje é Alagoas. Opa!